Graça e paz a todos, aqui é o missionário Joel. Hoje, dia 26 de agosto de 2021, quero compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive nessa madrugada. Mas antes disso, quero deixar um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Nós sabemos que os sonhos são bíblicos e Deus fala através dos sonhos segundo a sua palavra. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alertadas, avisadas, despertadas, edificadas. No sonho, eu me vi entrando em uma igreja em São Paulo. Por questão de ética, não vou falar o nome da igreja nem o nome do pastor. Comecei a caminhar naquela igreja, indo em direção à primeira fila, que no sonho eu via bancos, e aquela igreja estava superlotada. E eu sentei na primeira fila, e do meu lado já havia muitas pessoas ali. Depois chegou um senhor, como se estivesse reclamando, porque já praticamente não havia mais lugar naquela igreja, de tão cheia que ela estava. E aquele senhor foi no pé do banco e pegou como se fosse um arame encapado, e aquele arame tinha uma ponta que estava amarrada no pé do banco, e a outra ponta ele esticou. E aonde aquele arame alcançava, significava que aqueles lugares tinham sido reservados. E ele ficou muito revoltado porque já não havia mais lugar para ele sentar. De repente, na minha frente, eu vi várias pessoas, várias senhoras, e a gente começou a conversar. Eu comecei a conversar com elas, e eu disse assim: se a igreja se preocupasse com os pobres, com as viúvas, com os necessitados, a igreja não teria tanta gente assim. Ou seja, se para frequentar a igreja fosse necessário seguir o que a Bíblia manda, o que a Bíblia ensina, a maioria das pessoas não frequentaria a igreja. Aí eu olhei para um lado, em um lugar, havia um lugar ali na igreja que tinha muitas Bíblias velhas, antigas, e eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou pegar aquela Bíblia que está ali no púlpito, mas o púlpito estava dentro de uma redoma. E quando eu fui pegar aquela Bíblia, eu pensei comigo, a filha do pastor possivelmente vai chamar a minha atenção porque eu estou pegando essa Bíblia, porque eles acham que essa Bíblia é deles, como se aquela Bíblia fosse deles. Então eu me dirigi a uma janela na igreja que estava para o lado do ocidente. Quando eu cheguei na janela, eu vi para o lado de fora uma irmã que faz parte desta igreja, que é conhecida, e eu comecei a falar com ela, algumas poucas pessoas que estavam ali ao lado dela. E eu comecei a falar sobre a volta de Jesus, que Jesus estava às portas, que Jesus está chegando. Só que aquele lugar era um lugar muito barulhento. Eu gritava com todas as minhas forças, porém só ela e algumas poucas pessoas escutavam a mensagem. E ela falava, fala mais, porque eu gosto de ouvir sobre a volta de Jesus. E ela me perguntava, você teve algum sonho sobre a volta de Jesus? E eu falava para ela, sim, umas 3 vezes. Jesus já me disse que está voltando. E o barulho era tão grande ali naquele lugar, naquela igreja, pouquíssimas pessoas estavam ouvindo que Jesus está voltando. Este foi o sonho, e o sonho terminou. Queridos irmãos, nós sabemos que congregar é importante. Nós sabemos que estar na igreja sim é muito importante. Porém, nós não podemos nos tornar religiosos. Jesus veio a este mundo. Jesus pisou nessa terra. O Verbo de Deus esteve aqui. E até hoje os religiosos estão esperando o Messias. Jesus voltará pela segunda vez. E muitos religiosos ficarão dormindo, presos, desapercebidos, envolvidos com a religião. Não devemos nos tornar religiosos apenas. É necessário nascer de novo. É necessário mudar a natureza, o coração. É necessário dar lugar para o Espírito Santo nos moldar, nos mudar. Guarda esta palavra. Jesus está chegando. É necessário ter um tempo de preparação. Corra para Jesus, porque Ele está voltando. Amém.